1 João, capítulo 4, versículo 7. Louvar a Deus por essa oportunidade, honrosa oportunidade. Quase ninguém prega na terça-feira aqui, né, irmão? Só o pastor. Realmente estou com uma baita de uma responsabilidade, mas louvo a Deus por isso. Hoje eu tive a grata surpresa de receber aqui o meu amigo de infância. Aquele rapaz alto lá, Jefferson. Rapaz, tem uns 20 anos que eu não vejo o Jefferson. A gente foi praticamente criado junto, né? Feira do Mineiros lá, menino, Deus me livre. Mas me encontrou nas redes sociais, mandou mensagem, falou que queria conhecer a igreja. E eu quero dizer para você, Jefferson, que essa igreja aqui pode ser a sua família, tá bom? Não existe nenhuma igreja tão acolhedora como a de Jean, aqui em Goiânia. Então, fica o convite, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui, amém? Todos encontraram? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Pode tomar seu assento. Nós vivemos num mundo que busca incessantemente resposta para questões como identidade, propósito e significado. As livrarias, as prateleiras das livrarias estão repletos de livros de autoajuda. E as redes sociais, elas nos bombardeiam com fórmulas de autoconhecimento. Mas eu não acredito que há a possibilidade de você conhecer a você mesmo sozinho, de forma independente, olhando para dentro de si mesmo. Nós, como conhecedores da palavra de Deus, vamos entender que a resposta para quem somos
e para o sentido da vida não se encontra dentro de nós mesmos, mas em Deus. Então, à medida que você conhece a Deus, você conhece a você mesmo. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que o homem conhece a si mesmo a partir dele mesmo. Porque nós somos criados à imagem de Deus. E a nossa identidade não está em nós mesmos, mas no Criador. Conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, Ele nos criou conforme a sua imagem. E esse fato nos dá dignidade e valores únicos. E essa é a verdade, e essa é a base de toda a compreensão teológica do ser humano. É a partir de Deus que nós conhecemos todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Essa identidade, porém, ela não é individualista, porque o nosso Deus não é um Deus individual. Ele é um só Deus, mas é um Deus relacional. O mistério da Trindade é um Deus em 3 pessoas, e que convive em harmonia entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele está criando um homem relacional. Então Ele não criou você, Ele não criou a mim, Ele não nos criou para que nós vivamos solitários, sozinhos. A vocação do ser humano é a relação. A vocação do ser humano é conviver com outros como ele. Essa é a vocação do ser humano. A Trindade nos revela que viver em comunhão é essencial para refletirmos a imagem do Deus Criador. Por isso que a gente foi tão contra o fechamento das igrejas, porque não há igreja sem relação. Não há povo de Deus sem relacionamento. É óbvio que a internet é uma ferramenta poderosíssima para a pregação do Evangelho, mas eu tenho muita dificuldade com o tal do culto online. Porque no culto online é você e você, o seu sofá e uma pipoca. É muito diferente você ver o fogo, você escutar o fogo e você ser exposto ao fogo. É isso que acontece quando eu e você vimos ao culto. Nós não só vemos o fogo, nós não só escutamos o fogo, nós somos expostos ao fogo. E nós precisamos nos relacionar. Assim como está escrito em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, melhor é serem 2 do que 1. A gente usa esse versículo para falar de casamento, mas ele também pode ser usado para as pessoas que vivem solitárias, para as pessoas que vivem elas e elas mesmas. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a cultura onde nós estamos vivendo, ela está fazendo de tudo para que você fique você e o seu quarto. Hoje você resolve tudo com um smartphone. Hoje você conversa com as pessoas pelo um celular. Hoje você conversa com pessoas do outro mundo. Hoje você resolve problemas bancários através do celular. Hoje não precisa mais de você sair da sua casa. Tudo você resolve, você e você mesmo. E a gente fica pensando assim, mas isso é bom, isso faz com que a gente perca menos tempo. Mas se você olhar, no fim das contas, você não se relaciona mais com as pessoas. Inclusive para se irritar na fila de um banco. Não é verdade? Porque na fila de um banco você tem que esperar todas as pessoas que estão na sua frente. E às vezes chega um idoso e passa na sua frente.
Mas isso é a beleza da relação. E nós estamos perdendo isso em um mundo que nos instrui, que nos incentiva a sermos independentes. Mas se nós quisermos entender a nossa essência, precisamos olhar para Deus e para o chamado que nós temos de viver em comunidade. O papel das relações na construção da identidade humana é importantíssimo. Inclusive, se você lê as Escrituras, quando você lê as Escrituras, você percebe que as pessoas, elas são conhecidas e apresentadas a partir das suas relações. Davi, filho de Jessé. Abraão, pai de multidões. Jesus, filho de Davi. Não é Jesus o profeta. Não é Jesus aquele que faz milagres. Não. É Jesus e a relação. É Abraão e a relação. É Davi e a relação. Porque nós não somos o que nós fazemos. É isso que nós precisamos entender. Você não é o que você faz. O que você faz não te define. O que te define é como é a sua relação com Deus e com o próximo. É isso que te define. Contudo, vivemos em uma cultura que valoriza a independência do ser humano, promovendo o eu acima de tudo. Agora, se eu venho para a igreja e o louvor não me agrada, eu saio da igreja. Agora, se eu venho para a igreja e o pastor prega uma mensagem que eu não gosto, eu saio da igreja. Agora, se eu venho para a igreja e as pessoas não me recebem do jeito que eu imaginava que eu seria recebido, eu não volto mais na igreja. Não é verdade? Agora, se meu amigo, que era meu amigo, me trata de um jeito que eu já não acho que é o jeito que eu deveria ser tratado, eu já não sou mais amigo desse cara. Porque agora o eu é que importa, não é o nós. Agora é o que eu gosto que importa, é o que eu desejo, é o que eu quero. O propósito não é mais comunitário. O propósito agora é individual. E querendo aceitar ou não, essa cultura está entrando dentro das nossas igrejas. Agora o culto precisa ser uma experiência, porque senão não agrada o povo. Não é verdade, irmãos? Nós vimos aí megas igrejas, cultos que parecem de shows, porque precisa ativar a emoção da pessoa. Eu fui em São Paulo e eu entrei numa igreja, irmãos, fora de brincadeira, a pessoa entra com pipoca. Gente, com todo respeito, eu não sou tão velho assim, mas eu acho que tem coisas que não dá, né? Eu não vi uma Bíblia de papel na mão das pessoas. Não quer dizer que a Bíblia de papel, ela vai mudar a sua vida, não. Mas parece que tem coisa que não cabe, né? Mas é porque senão não é confortável, senão não é bonito. Porque nós estamos produzindo gente que ama a si mesmo. E nós precisamos cuidar, pensar, refletir em como seremos, como serão os nossos filhos. Gênesis no capítulo 2, versículo 18 vai dizer, Deus vai dizer, não é bom que o homem viva só. Não é bom que você viva você e seu smartphone. Não é bom que você viva você e a sua série favorita. Não é bom que você viva você e o seu mundo do Pequeno Príncipe. Já assistiu o filme do Pequeno Príncipe? É um menino num planeta desse tamanhozinho. É um homem, é vários homens e vários planetas. É pessoas e seus mundos individuais. E no meu mundo individual já não cabe o outro.
só cabe a mim. Porque se o outro entra, já não cabe, o espaço é pequeno. Porque conviver, irmão, é difícil mesmo. Incomoda mesmo. Às vezes, é como se fosse duas pedras batendo assim, né? Até a pedra encaixar uma na outra. É difícil mesmo. Mas essa é a vocação do ser humano, dada por Deus. É por isso que existem pessoas angustiadas no mundo. É por isso que existem pessoas depressivas no mundo. Não é por causa das lutas, não é por causa das dificuldades. É porque não tem relação. A relação, ela cura a nossa alma. Quando eu vi o Jefferson hoje aqui, eu lembrei de coisas que eu vivi lá em Mineiros, quando eu tinha 6, 7 anos. A gente muitas das vezes tenta espiritualizar as coisas. Mas muitas das vezes a gente só precisa de um amigo. Não é verdade? Muitas das vezes a gente só precisa sair, tomar um café e contar piada mesmo. E rir da vida. A gente precisa se relacionar. Porque a verdadeira identidade humana se encontra não em um eu fechado, mas em um nós compartilhados. Somos definidos por nossas relações com Deus e com as pessoas. E isso nos leva ao chamado de amar. E para amar tem um padrão. E o padrão é segundo Jesus. E aí os que defendem a lei vai dizer que a lei que era difícil. Irmãos, mas para amar como Jesus é difícil. Não é fácil não. Mas esse é o padrão. O amor é o coração da identidade cristã. Não é o louvor, não é o arrepio, não é o dom. Não. É o amor. O apóstolo Paulo vai dizer uma série de coisas que ele poderia fazer, mas se não tivesse amor, de nada serviria. Então o seu dom que você acha que ele é muito especial, se você não tiver amor, ele não vale nada. Porque o dom que Deus te deu não foi para você. O dom que Deus me deu, o dom que Deus nos deu, é para abençoar as pessoas. Não é para dizer sobre mim, não é para falar sobre quem eu sou, porque eu não sou o que é o dom. É para abençoar as pessoas. Assim como nós lemos em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E aí, irmão, o amor de Deus por nós é algo extraordinário, porque Ele dá o que Ele tem de melhor. Ele pega o Seu Filho e nos entrega. E aí, como bons assembleianos, nós ainda cremos que nós podemos rejeitar essa oferta de Deus. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? É que amar é ser vulnerável. Amar é ser vulnerável. Amar é você investir na pessoa, é você acreditar na pessoa e você poder ser rejeitado. Eu lembro, quando eu fui pedir a Damaris em namoro. Quem já passou por isso aqui? Não dava o frio na barriga? Por quê? Porque eu poderia ser rejeitado. Mas amar é ser vulnerável. Mas nós estamos numa sociedade onde a gente se fecha, onde a gente não se relaciona, porque a gente fala assim, não, eu não confio nas pessoas. Então você não é cristão. Porque cristão é chamado a amar as pessoas, inclusive o inimigo. Inclusive o inimigo. E tem mais um detalhe, o amor bíblico, o amor de Jesus, não tem a ver com reciprocidade. Eu amo você, mas você tem que me retribuir. Já viu isso? Com Deus não tem isso não. Ele não falou assim, você vai amar as pessoas e elas vão te retribuir.
Não. Ele só falou assim: você tem que amar as pessoas. O que elas vão fazer com o seu amor é problema delas. E aí a gente quer colocar condição, né, para amar. A gente quer colocar condição para aceitar o outro na nossa vida. Não, se eu torço para o Palmeiras, ele torce para o Corinthians, então não dá certo. Não é verdade? Não vou nem falar de partido político aqui para não dar B.O. A gente tem dificuldade, irmão, de se relacionar com pessoas da nossa própria fé, que às vezes acreditam em questões secundárias que a gente não acredita. E a gente tem a cara de pau de chamar ele de herege. E aí eu olho para Jesus, e Jesus não tinha isso, irmão. Jesus chamou 12 homens, completamente complicados, que se fosse pensar hoje, a partir da visão dos coaches em relações humanas, eles não escolheriam esses homens. E inclusive Jesus escolheu o que era capaz de traí-lo. Ou você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Mas mesmo assim Jesus o amou e beijou ele no rosto e chamou ele de amigo. Para que na última instância ele pudesse a oportunidade de reconhecer que Jesus amava ele. E lá no fim ele não vai poder dizer: olha, Jesus não fez isso por mim. Porque acima de qualquer coisa, Jesus nos amou. E nós também somos chamados a amar as pessoas. Isso exige de nós vulnerabilidade, disposição de abrir o coração, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Além disso, o amor não é um sentimento. Amor não é o que eu sinto. Não, eu sinto aqui, eu senti de Deus, vou fazer algo. Não, irmão. Amar é uma decisão. É ações deliberadas. Eu decido amar. Eu decido amar. Não é baseado na circunstância. Não é baseado no que o outro faz para mim ou deixa de fazer. Não é baseado em como eu acordo de manhã, de como está minha conta no banco. Não, eu decido amar. Assim como é o cerne do Evangelho, em João capítulo 3, versículo 16, o amor de Deus é demonstrado em um ato de dar o seu Filho. E Deus tinha todos os motivos para não dar. Se tinha um ser que poderia dizer assim: ó, eu tenho motivo para não amar, era Deus. E você sabe o que Deus fez? Pegou o melhor que ele tinha e nos deu. Esse amor se manifesta em obras. Não é apenas palavras. Não é apenas emoções. Já viu as pessoas? Elas se declaram para as outras. Eu até tenho um pouco de dificuldade. Porque amor mesmo é quando a corda aperta e você está do lado. É quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginava, mas você continua insistindo, você continua acreditando. Porque amar também significa cultivar uma vida de comunidade. Cultivar, irmão, é quando você pega uma coisa e cuida, não é? Quando você tem uma horta, você tem que cultivar a horta. Você tem que tirar os matos que vai aparecendo, não é verdade? Você tem que botar adubo lá. É isso, é cuidar das pessoas, é desejar cuidar das pessoas. É às vezes pensar assim: nossa, vou mandar mensagem para fulano de tal. Você está bem? Está tudo bem? É decidir cuidar, é decidir amar, é decidir fazer o bem. E isso glorifica a Deus. Porque quando nós cultivamos uma vida de comunidade, isso reflete a essência relacional do nosso Deus.
Porque o nosso Deus não é um Deus inerte, um Deus frio, um Deus ausente. Não, Deus é um Deus relacional, um Deus presente, um Deus que importa com a gente. Então nós também precisamos importar com as pessoas. Não se trata apenas, igreja não se trata apenas de reunir pessoas. Não é só reunir aqui, ó. Amar é viver em comunhão. Amar é viver em comunhão. Tudo bem, você não vai ver todos os dias, é impossível. Mas é viver uma vida em harmonia com o irmão. É viver uma vida com preocupação, com atenção, com intencionalidade. É isso que Deus deseja de nós. E isso nos desafia a romper com a superficialidade. Não é verdade? Porque hoje, dependendo do jeito que a gente vai vivendo a vida, a gente vai vivendo a vida de forma superficial. Pai do Senhor, bom dia, tal, não sei o quê. Mas não senta na mesa. Não come um pão de queijo amanhecido com café frio. Porque o café é bom, mas frio é ruim. Não há um interesse. Muitas das vezes a gente não interessa nem pelos parentes da gente. Mas nós precisamos refletir a essência do nosso Deus. Porque o chamado da igreja é refletir a glória de Deus. E o que eu vejo muitas das vezes, de um modo geral, é uma igreja que pensa muito em se manter. Não é verdade? E aí eu queria que os irmãos refletissem de uma forma geral. Não estou falando que é a Dijan que é assim, mas de uma forma geral, a igreja no Brasil, a igreja no mundo. Parece que a gente se preocupa só em fazer as coisas, só em se manter, só em aparecer, só em postar as fotos. Ó, está tendo culto lá naquele dia. Ó, a gente não posta, eu falo isso porque eu trabalho na mídia, a gente não posta nem os bancos vazios aqui, ó, porque é feio. Porque tem que postar cheio. E muitas das vezes a gente não quer nem saber dos que estão aqui, a gente está preocupado é que os bancos estão vazios. E eu tenho uma dificuldade de identificar isso. Parece que Deus não importa com o banco vazio. Deus importa com quem está sentando no banco. Se esses bancos vão encher aqui, a própria palavra de Deus vai dizer que é Ele que vai mandar. E a gente está preocupando com quem não está vindo. Mas a gente tem que preocupar com quem está aqui. A gente tem que se preocupar em relacionar com as pessoas que estão aqui. Isso é uma igreja que reflete a glória de Deus. Porque nós não somos um clube social ou um círculo fechado. Não, nós somos um lugar onde a manifestação do poder de Deus acontece e as vidas são transformadas. Nós não estamos falando de coisas naturais aqui, não. Nós estamos falando do poder de Deus. E eu não sei por que Deus quis assim, mas Ele quis que nós, olha só, nós tivéssemos essa missão de pregar esse evangelho que transforma as pessoas. Por que Jesus não fazia assim, ó, gente, quer saber do negócio? Eu não vou precisar de ninguém, eu mesmo vou resolver. Não, mas Ele não quis assim, Ele escolheu a gente para fazer isso. Então a gente tem que se colocar nessa posição e assumir a responsabilidade e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou cuidar do meu irmão. Eu não posso preocupar com quem está vindo. Quem vir, eu vou acolher também, mas eu tenho que preocupar com os que estão aqui, para eles não saírem. É isso que a gente tem que preocupar. Além disso, a igreja deve ser um lugar onde o amor se torna possível. O amor precisa ser possível. E quando o amor é possível,
quando inclui as pessoas que você normalmente não gosta. Quando inclui as pessoas que normalmente você não andaria com elas. Os marginalizados. É preciso buscar reconciliação onde há conflito e demonstrar o caráter de Cristo em todas as relações. O amor só é possível quando nós saímos da superficialidade. Porque o próprio Jesus disse: se você amar o seu irmão, apenas aquele bonitinho que você senta todo dia do lado e gosta dele, se você amar só ele, aí você pensa assim, nossa, eu já estou fazendo uma coisa boa, né? Ele vai falar assim, que mérito você tem? Você precisa amar aquele que você não gostaria de estar do seu lado. É isso que Jesus está chamando a gente. E eu falo isso, irmãos, não é daqui para aí não. É me incluindo, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas diferentes. Quando eu falo isso aqui, não é que eu estou me excluindo, não, como se eu fosse a pessoa perfeita, não. Quando o pastor me pediu para pregar sobre esse tema, eu falei assim, logo eu, que eu sou exatamente essa pessoa, que se deixar eu fico em casa e não saio para nada. Mas Deus está nos chamando a amar os indesejáveis. Porque eu não sei se você lembra, mas eu lembro de um dia, Deus me chamou e eu escutei a voz dele aqui, no meu ouvido. E quando Deus me chamou e eu fui ao encontro dele, eu encontrei uma igreja que tinha muitos defeitos, mas uma igreja que me acolheu. E muitas das vezes a gente quer julgar o irmão que muitas das vezes desvia, porque o cara não ora, porque o cara não lê Bíblia. Pode ser também que seja isso. Mas muitas das vezes é porque não cria relações fortes. E eu tenho que glorificar a Deus, porque na minha época de juventude, eu tive um líder de jovens que não me dava sossego. Tinha um feriado, ele estava me ligando e me levando para uma imersão de 12 horas com Deus, um trem esquisito, e eu não tinha tempo nem para jogar videogame. Mas sabe o que é isso? Isso era Deus me formatando e entendendo que eu tinha que me relacionar. Domingo, eu ia lá para o Mendanha jogar bola. Chegava em casa, estava ele ligando para mim, 6h30 da tarde, Wallace, quero no culto. Meu Deus, eu acabei de chegar em casa. Mas é assim que a gente vai sendo formado. É em relação, é relacionando com as pessoas. É vivendo em comunidade. A igreja de Jesus é uma comunidade. E nós precisamos sair da superficialidade. Nós precisamos nos aprofundar nas nossas relações e demonstrar o caráter de Cristo. Porque amar é refletir a glória de Deus. Isso é ser luz em um mundo marcado pelas relações líquidas. Hoje em dia as relações escorrem entre meus dedos, irmãos. Hoje, quando você percebe, já tem um mês que você não falou com o seu irmão de sangue. Não é verdade? Ou é só eu que passo por isso aqui? E eu fui muito confrontado, irmão, quando eu estava preparando essa mensagem. E hoje, lá em casa, 5h30, 6 horas da tarde, eu sentei na minha cadeira, abri a janela e olhei para o céu e falei assim, podia acontecer alguma coisa, né? Sei lá, o pastor me ligar, falar, opa, hoje não vai dar não, quem vai pregar é outro. Porque esse tema é muito difícil para mim. Porque a minha natureza é individualista. Eu aprendi com o passar do tempo que eu consigo sozinho. E eu acho que isso não é uma coisa minha, é uma coisa da sociedade. A sociedade vai nos introduzindo essa ideia de que você consegue sozinho, de que você dá conta sozinho, que você resolve os seus problemas sozinho, que você encontra as respostas sozinho, mas não encontra.
Você não encontra as respostas, todas as respostas, nem em Deus, porque tem coisa que Ele não te responde. Quanto mais sozinho. Quanto mais eu estudo Bíblia, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu leio o livro, mais dúvida eu tenho. E tem coisa que eu já larguei de mão, porque eu já perguntei várias vezes e Deus não quis responder. E eu já entendi que Ele não vai responder. Agora imagina você vivendo uma vida só você. E teve coisas que eu encontrei resposta quando eu me encontro. Quando eu me encontro. Teve coisa que estava no íntimo da minha alma. E eu apenas encontrei alguém. E eu fui embora para casa e já não tinha mais aquela necessidade. Porque o encontro cura. O encontro transforma. Por isso que nós precisamos entender. E nós precisamos valorizar as pessoas ao nosso redor. Eu não estou dizendo para você que você vai ser amigo de todo mundo aqui da igreja. Não estou falando isso. Porque não, é impossível. Existem pessoas que você se identifica com elas e outras nem tanto. É normal isso, não tem problema. Dentro dos 12 discípulos de Jesus tinha isso. Mas nós como igreja precisamos viver em harmonia. É isso que nós precisamos viver. Eu queria pedir para você ficar em pé, e eu já vou terminar. Tenho para mim que hoje Deus não vai fazer um movimento. E talvez você vá embora até com raiva de mim hoje. Não tem problema não. Depois a gente conversa, acerta. Mas eu queria que, se fosse possível, você fosse para a sua casa hoje, refletindo. No versículo 21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando você escutar isso aqui, esquece que é eu que estou falando. Esquece que é eu que estou falando. Mas que você possa entender que eu estou lendo um versículo que é a palavra de Deus. E que a sua alma escute isso como se fosse o próprio Deus dizendo para você. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando você recebeu uma mensagem no seu WhatsApp de alguém pedindo uma ajuda, para um pouquinho, responda. Talvez você não vai ter nem condição de ajudar, mas às vezes só a resposta que você der para aquela pessoa, a atenção que você dá para ela, já vai fazer bem para aquela pessoa. Quando algum irmão te abordar na igreja, te pedindo as coisas, eu sempre penso assim, quando alguém me aborda, é porque Deus está me dando a oportunidade de abençoar essa pessoa. Porque é diferente quando você vai até a pessoa e decide fazer aquilo, não é verdade? Aí é você que quis. Mas dentre tantas pessoas, a pessoa descobre, é porque tem alguma coisa, não tem? E muitas das vezes a gente deixa passar por lá. Não quer perder muito tempo. Mas talvez Deus está te dando a oportunidade de abençoar uma pessoa. Irmão, e depois que você vê a conquista do irmão através de você sendo o canal da bênção, você chega em casa, olha para o céu e fala: é para isso que eu nasci. Eu nasci para abençoar. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para entregar o melhor
E que nós possamos, Senhor, não apenas ouvir essa palavra, mas que ela possa fazer morada em nosso coração. Que nós possamos viver essa palavra. Senhor, nós te pedimos nessa noite, envia as pessoas para que nós possamos abençoar. Nos dê discernimento para entender que é o Senhor que está nos enviando. Quebra a superficialidade, quebra a indiferença e faça esse amor ágape queimar no nosso coração. Assim nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus.